A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. No capítulo 4 de O Evangelho de João, há o célebre encontro de Jesus com a mulher samaritana. Em dado momento, na conversa entre ambos, ela lhe pergunta onde seria lícito adorar a Deus, se no templo em Jerusalém ou se no monte na Samaria, onde outrora houvera também um templo. Respondendo à mulher samaritana, Jesus dirige-se à humanidade inteira, lançando os fundamentos da verdadeira religiosidade. Mulher, diz ele, dia virá em que Deus não será adorado nos templos, e sim em espírito, porque Deus é espírito, e em espírito e verdade deve ser adorado por aqueles que o adoram. Em O Livro dos Espíritos, lançado no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec pouco empregou o termo religião. Ficava a ideia de que o Espiritismo propunha-se a ser uma filosofia existencial, oferecendo-nos uma visão básica de onde viemos, porque estamos na Terra, para onde vamos, com subsídios fornecidos pelo intercâmbio com o além. Seriam informações vindas da espiritualidade a respeito da filosofia espírita. O espiritismo seria, portanto, a doutrina dos espíritos. Allan Kardec seria apenas uma espécie de codificador, um secretário dos espíritos, a dar corpo de doutrina àquelas informações que vinham pelo processo mediúnico. Havia um grande desafio, e seria demonstrar, provar a realidade daquelas manifestações, que não seriam apenas fantasias da cabeça dos médiuns. Para tanto, Kardec lançou no dia 15 de janeiro de 1861 o Livro dos Médiuns, um manual para o intercâmbio com o além. O mundo espiritual deixava de ser um mistério acessível apenas aos iniciados e abria-se a todos aqueles que estivessem dispostos a estudar o assunto, pesquisar em termos de ver para crer. No propósito de demonstrar a realidade do intercâmbio com o além, Kardec valeu-se principalmente do que ele chamava de controle universal das manifestações. Ele submetia as perguntas a serem feitas aos espíritos a vários médiuns que não tinham contato entre si. Depois ele cotejava as respostas e verificava se havia identidade entre elas. Se houvesse identidade, ele poderia dizer que estava diante de uma manifestação dos espíritos e não de uma fantasia da cabeça dos médiuns. No propósito ainda de demonstrar a realidade da sobrevivência e a comunicação dos espíritos, haveria a mediunidade de efeitos físicos, que produz fenômenos espetaculares, como o da materialização dos espíritos, que se tornam visíveis, tangíveis, que podem ser examinados pelos observadores. Os espíritos se tornam à disposição daqueles que estejam dispostos a pesquisar, inclusive com o auscultamento da entidade manifestante. É muito difícil nós não nos rendermos às evidências quando estudamos o trabalho notável realizado por William Crookes, grande cientista inglês, um dos maiores cientistas ingleses de todos os tempos, descobridor dos raios catódicos, uma descoberta que favoreceria o advento da televisão, e inúmeras outras descobertas. Crookes era realmente um dos grandes sábios de seu tempo. Pois bem, ele, em princípio, ele era cético quanto ao fenômeno mediúnico. Não acreditava. Mas rendeu-se às evidências quando examinou a mediunidade de Florence Cook, uma jovem de apenas 15 anos, que o procurou, pedindo-lhe que estudasse os fenômenos que aconteciam por seu intermédio. E durante um bom tempo, Crookes debruçou-se sobre as materializações de Kate King, uma jovem senhora que desencarnara há um bom tempo e que se materializava através da mediunidade de Florence Cook.
Crookes, com todo aquele cuidado que caracteriza o cientista, auscultou, examinou o espírito materializado, fez testes, mediu a sua estatura, seu peso, fez de tudo. E acabou concluindo pela realidade daquelas manifestações. Inclusive deixou-se fotografar ao lado da médium e do espírito materializado para demonstrar a absoluta distinção entre uma e outra. Florence Cook era médium e Kate King não era uma fantasia da médium, era realmente uma entidade que se tornava visível, tangível. E ao realizar o relatório, apresentar o relatório de suas pesquisas na Royal Society, a Sociedade para Estudos da Ciência na Inglaterra, sociedade essa da qual ele foi presidente durante um bom tempo, Crookes concluiu o seu relatório dizendo: eu agora não digo que é possível esse fenômeno, eu sei que existe o fenômeno, que os espíritos se materializam. E é muito difícil nós não nos rendermos às evidências quando examinamos o trabalho notável realizado por Cesare Lombroso, famoso criminalista italiano, homem de grande cultura, de grande discernimento, e, em princípio, zombava do fenômeno mediúnico. Ele considerava os médiuns ingênuos que acreditam num suposto intercâmbio com o além, confundindo fenômenos anímicos da alma humana com manifestações mediúnicas. Mas ele rendeu-se às evidências quando estudou a mediunidade de Eusápia Palladino, uma senhora aldeã italiana que favorecia a materialização dos espíritos. Ele participou de várias reuniões com Eusápia Palladino, e o golpe de misericórdia na sua incredulidade aconteceu certa feita, quando a própria mãe de Lombroso, espírito desencarnado, materializou-se diante de seus olhos assombrados. E ao efetuar a sua profissão de fé espírita, Lombroso confessou que ele envergonhava-se de ter zombado do espiritismo. Porque agora ele estava absolutamente convicto da realidade do fenômeno mediúnico, da manifestação dos espíritos, graças a uma humilde camponesa italiana que operara um prodígio jamais sonhado por nenhum cientista. Erguera sua mãe da sepultura e a atirara em seus braços saudosos. É muito difícil não nos rendermos às evidências quando examinamos o trabalho notável do médium Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, que ao longo de seu apostolado, ele psicografou mais de 10.000 mensagens de espíritos desencarnados, verdadeiras cartas do além dirigidas aos assombrados familiares, cartas com uma incrível riqueza de detalhes quanto ao cotidiano familiar. É muito difícil também não nos rendermos às evidências quando estudamos as poesias psicografadas por Chico Xavier. Perto de 300 poetas desencarnados manifestaram-se por seu intermédio, identificando-se pelo seu estilo. Sabe-se que é muito difícil imitar estilo literário. Cada escritor é eminentemente pessoal naquilo que ele escreve, quanto às frases, quanto à construção da frase, quanto às palavras usadas, enfim, cada um é eminentemente pessoal. A técnica do pastiche, de copiar estilo literário, é muito complicada. Um bom pastichador conseguirá copiar algo de alguns, jamais o todo, de muitos, como acontecia com Chico. 300 poetas desencarnados, e todos se identificando pelo seu estilo, é alguma coisa de realmente assombroso. E diante de todas essas evidências e tantas outras, somente os materialistas de carteirinha, os negadores contumazes, continuam a negar a evidência do fenômeno mediúnico, da manifestação dos espíritos, na base do não vi e não acreditei, não experimentei e não gostei. Lembra um antigo ditado zen: o dedo aponta a lua, o sábio olha para a lua, o tolo só enxerga o dedo. O fenômeno mediúnico está apontando para o mundo espiritual.
O sábio, ele vê o mundo espiritual, ele enxerga o mundo espiritual num fenômeno mediúnico. Agora, o tolo só vê o médium, ele não percebe o fenômeno que está acontecendo através do médium, que é um mero intermediário.